noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que nós possamos conservar essa paz, né? Não só aqui na Casa Espírita, como em todos os lugares que nós estivermos juntos. Hoje nós estamos recebendo o nosso querido irmão Farias. Todos vocês já conhecem ele, né? Com certeza. Então é sempre um prazer, viu, Farias? Muito obrigado. Obrigada. Então, antes da gente começar, né, a nossa prece, dizer para vocês que a cirurgia espiritual será no sábado que vem, né? E todos são bem-vindos, inclusive aqueles que vão vir pela primeira vez. Quanto à nossa festa das crianças, né, das sacolinhas, a gente agradece a todos, né? Está dando tudo certo, graças a Deus. Os doces aqui, acho que já completou tudo. Olha, que maravilha. Então, muito obrigada a todos que ajudaram. Dia 17 de dezembro será a entrega das sacolinhas. Então, para quem não pode vir, né, acompanhar, a gente vai fotografar, vai documentar. A Eliana vai publicar lá na página do Facebook. Tá? Então a gente só tem que agradecer todo e qualquer tipo de ajuda que nós recebemos. As 135 crianças agradecem, então, tá bom? Então é o seguinte, muito tem se falado ultimamente, né, de transição de planeta, de mudança de comportamento, de pensamento positivo, mas a gente se esquece que muitos de nós reclamamos demais da vida. Reclamamos de todo e qualquer problema, seja ele grande ou pequeno. Estamos sempre reclamando. E aí, não contente de reclamar sozinho, a gente arruma alguém para dividir essa preocupação e reclama também com eles, né? E aí eu estava lendo, né, nos livros, quando a gente se dispõe a ficar reclamando como amigo ou até mesmo com alguém de dentro de casa, as mesmas coisas de sempre, a gente perturba essa pessoa. Então, nós somos responsáveis também, por exemplo, se nós estragarmos o dia de alguém. Porque às vezes a gente consegue isso, sabiam? Você fica falando tanto em coisa ruim, reclamando da vida, do dinheiro, do trabalho, né, do ente querido, sei lá, do vizinho. E às vezes a pessoa levantou, estava bem, mas aí você foi lá e se dispôs a começar a reclamar. E aí essa pessoa vai ficar azeda, tão azeda quanto você. E ela não estava assim. Então veja, são pequeninos detalhes na nossa vida que a gente se esquece, não toma nota, né? Não presta atenção e nós somos responsáveis. Então vamos vigiar cada vez mais a nós mesmos, né? E deixar de vigiar o outro, porque a cada um a sua obra, cada um a sua própria consciência. Então, quanto menos a gente reclamar, mais a gente contribui para as vibrações do planeta, que já estão tão difíceis. E se a gente não pensar a nível de planeta, o Brasil, né, está passando por um momento tão doloroso. Então vamos fazer com que a atmosfera seja benéfica para nós todos, tá bom? Então, só um recadinho da espiritualidade. E vamos fazer a nossa prece, deixando nossos olhos, elevando a Deus o nosso pensamento de amor e gratidão por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos oferece. Vamos pensar hoje do momento em que nós saímos da cama e tudo que fizemos até esse momento, quantos benefícios nós recebemos. O benefício da saúde, do trabalho, do lar, dos entes queridos, dos amigos, enfim, só coisas boas, porque as coisas que não são tão boas, essas a gente tem que saber conviver e melhorar.
Então, a Deus, só a nossa gratidão. A Jesus nós pedimos o amparo, a força, as bênçãos. Ele que é o nosso guia, nosso mestre, que Ele nos envolva nossas mentes, para que possamos discernir melhor, fazer melhores escolhas, conseguir crescer, um pouquinho que seja a cada dia. E vamos agradecer a Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que ela envolva todo este planeta Terra em bênçãos, de luz, de paz, de proteção. Principalmente nossos irmãos envolvidos em guerras e conflitos, irmãos que sofrem tanto, pelos irmãos enfermos que se encontram nos hospitais, pelos irmãos que estão nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos abrigos, pelas ruas, que ela possa, com seu doce amor de mãe, interceder por cada um de nós. E aos nossos benfeitores amados aqui desta casa, sob a direção de Bartolomeu, e todos os Exus, pretos velhos, os índios, os caboclos, os hindus, que estão sempre aqui cuidando de cada um de nós. Nossa gratidão, meus irmãos. E que todos nós possamos, a cada dia mais, vencer o mal que existe dentro de nós, com a força que vem do alto, olhando sempre para cima e acreditando na possibilidade de sermos melhores e fazer este mundo melhor. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Até as 9h30. Às 9h30. Até as 9 está ótimo. Aí eu preciso fugir. Vamos levantar. É 1, é 2, é 3, é já. Me ajuda? Opa! Bombeiro. Bombeiro está gravando. Eita, nós. Boa noite, povo. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Vocês sabem que quando a gente vem aqui, a convite da Beth, para proferir umas palavras com vocês, a gente fica pensando, se chegar lá tiver 2, 3 pessoas só. Nós temos um consolo que quando não tem quase ninguém, falamos assim, mas tem bastante desencarnado. Obrigado que vocês estão aqui. E nós estamos aqui para quê, gente? Para que nós estamos aqui se aqui não é igreja? Nós temos que ter uma finalidade. Tem que ter uma finalidade. A finalidade maior aqui, sabe qual que é? É o Deus que nós aprendemos aqui na doutrina. Eu sempre fui um camarada meio cético, meio incrédulo. Sabe por quê? É tanta injustiça que a gente vê, é tanta desigualdade social, desigualdade física. Não conformava muito com aquilo ali, não. Hoje não. Hoje o espírita acredita em Deus e sabe porque acredita. E ele acredita
Porque ele raciocina. Ele não acredita em Deus só porque está lá no livro dos Espíritos, está na codificação. Não. Cara aí. Lá é papel. Papel aceita tudo. Tem que estar coerente com isso daqui, olha. Porque quando nós vamos lá na questão número 1, a primeira pergunta, gente, um homem que eu satanizei ele quando eu não conhecia a doutrina, que era o tal de Allan Kardec. Eu falava que ele era o rei da macumba. Esse tal de Kardec aí é o cara que fica satanizando as pessoas aí, essas conversas aí de espírito, essas coisas e tal. Agora vocês também conhecem, vocês sabem quem que foi aquele homem. Primeiro que ele não foi religioso. Ele não era religioso. Ele era um magnetizador. Ele era um estudioso do magnetismo. Mesmo porque o magnetismo surgiu antes do espiritismo. E quando foi que surgiu a doutrina dos espíritos? Vê se pode. Todas as religiões por aí, todas, ela teve um início. Todas elas. Eu fiz a católica, por exemplo, que não tenho nada para reclamar, que foi uma fase, mas ela teve um princípio. Mas qual que foi o princípio da doutrina dos espíritos, que nós chamamos de espiritismo? Aonde começou? Ninguém sabe. Porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina da natureza. E sustentada por quem? Pelos espíritos mais elevados. Quem são esses espíritos? São aqueles que, tal como todos nós, passaram por essa trajetória que nós estamos atravessando e conseguiram vencer todas as suas imperfeições morais, que é o nosso caminho. Eu tenho certeza absoluta, não é fanatismo não, eu tenho convicção que um dia eu serei um neguinho de espírito de luz. Todos nós. Até aquele marginal lá, que se possa imaginar. Porque todos somos filhos de Deus. Eu conversava aí, eu sempre converso lá com o pessoal. Ela foi até me levar um bolo de limão hoje lá. Lubcart. Ela é evangélica. Só que ela gosta de conversar assim comigo e tal, porque ela está despertando. É assim que funciona. Por isso que no Espiritismo não tem conversão. Ninguém se converte à doutrina dos Espíritos. Não tem isso não. Conversão é lá para a igreja e tudo. Aqui não. Aqui é um despertar. Quando chega a indignação, que nós começamos a falar, por quê? Por que tem uma criancinha ali, abençoada, cheia de saúde, linda, maravilhosa, dando alegria para o pai, para a mãe?
Eu passei essa semana ali no Clodoaldo, tinha uma perua escolar, não sei se vocês devem conhecer, porque eu não conheci, as duas professoras do lado, e ajudando uma menininha um pouco menor do que essa, maior do que essa daí, e se arrastando aqui, ó. Aqui, ó. Ó. É filha de Deus. Por que Deus tem aqueles que são selecionados? Por quê? Por que uns têm? Eu tenho meu neto lá, Vitor Machado Faria. Um beijo, neguinho, pra você. Estava bravo hoje lá, tudo bem. Cheio de saúde. Então não pode comer. Mas tem uma vibração, uma eletricidade que é uma coisa tremenda. Ele é filho de Deus. Mas o Deus que ele é filho é o Deus que nós falamos aqui no Espiritismo. Por quê? Por que o Deus aqui do Espiritismo é diferente? É porque o Deus daqui não tem incoerência. É por isso que a doutrina espírita, a sua fé, vamos até dizer, eu não gosto de falar de fé, porque já imposta com religião, eu não gosto de falar isso daí. Mas a confiança que o espírita tem em Deus não tem contradição. Quando nós vamos lá na questão número 13, vocês chegam em casa, vocês vão conferir. Não falar assim, pô, Faria estava falando lá. Vai lá na 13. Vocês vão encontrar lá o Kardec, que o Kardec só pergunta. São 1019 perguntas. São perguntas que é o que o Espírita faz. Quando nós começamos a falar, por quê? É igual criança. A criança pequenininha, tudo que o pai, a mãe fala, apesar que hoje em dia já estão com o celular na mão, fica mais difícil, né? O pai e a mãe têm que saber o que vai responder. Porque senão fica igual aquelas duas crianças, menininha, eles falaram assim, vamos perguntar para o pai e para a mãe como é que foi que nós nascemos? Vamos. Foi perguntar para a mãe, mãe, como é que foi que nós nascemos? Filho, você não imagina, mano. Estava uma noite ensolarada, estava aquela noite maravilhosa e tudo. O berço já estava tudo ajeitado. Aí, de repente, nós vimos aquela cegonha. E com aquele lençol, com aquele lenço. Aí você chegou. É? É. Então vamos perguntar para o pai. Ô pai, como é que foi que nós nascemos? Filho, foi uma noite linda, espetacular, você não imagina. A cegonha te trouxe e te colocou no berço. Aí ele virou para o irmãozinho e falou assim, será que a gente conta a verdade para eles? Criança não entra mais assim não. E o espírita tal qual. Porque o Kardec já começa que ele não queria mexer com nada de mesas girantes, copos girantes. Não, ele estava lá dando aula com seus alunos e tudo. Mas os fenômenos já aconteciam lá na Europa, em tudo quanto era lugar. Pessoas aqui começam a subir, descer, tudo e tal. Aí ele foi convidado para apreciar o fenômeno. Afinal de contas, ele é um homem muito inteligente. E ele se recusou. Não, eu tenho mais o que fazer. Mas Rivaio, porque o seu nome anterior era Rivaio, né? Mas Rivaio, vai lá pelo menos, ver o que está acontecendo.
E ele deu aquela tradicional frase: eu só vou lá o dia que vocês me provarem que mesa tem cérebro para pensar e nervo para sentir. Enquanto isso, deixa que eu tenho coisa mais importante para fazer. Acontece que o tempo vai passando e os fatos estavam acontecendo mesmo. Aí chegou uma pessoa de mais confiança dele, que foi o seu Fortier, e falou: vai lá. Ele foi, e eu me sinto à vontade para dizer que o Kardec foi lá na casa da senhora Carlotti na desconfiança. Ele não foi lá assim, opa, não, vamos acreditar, não, isso é coisa de religioso. Ele foi lá exatamente para mostrar que o pessoal estava enganado. E foi o caso que eu também vim aqui no Espiritismo. Eu não vim aqui nem por amor, nem pela dor. Mesmo porque eu já tinha dado meu voto lá na Associação Antialcoólica e eu já estava afastado da bebida. Então eu vim aqui para quê? Eu vim aqui para desmascarar alguém que era ainda espírita. E eu falava que espírita é coisa que o cara não tem o que fazer. Essa era a minha expressão. Eu era inimigo feroz mesmo. Mas graças a Deus, que o dia que eu perguntei para ele, que eu falei: olha, eu acho que não fica bem se eu ficar com esse livro aí, sei lá o que é essa coisa aí. Ainda se falar o que a Beth fala no início, de Exu, preto velho, isso aí é que cai fora. Aí ele perguntou para mim, eu falei: qual a sua religião? Eu falei: sou católico, apostólico, romano. É a única coisa que eu sabia. Não sabia mais nada. Ah, sabia rezar Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha. Não saía daquela chapinha ali. Aí ele falou assim: mas você conhece o que é Espiritismo? Eu falei: ó, não sei e nem quero saber. E foi uma maravilha. Aí ele falou assim para mim: e como é que você critica aquilo que você não conhece? Para você comentar um assunto, você tem que conhecer. Não é só porque alguém te falou. E aí eu lancei um desafio para ele. Eu falei: eu vou lá e vou provar que o senhor está errado. A petulância do negro. Cheio de razão, hein? Eu vou lá e vou provar que o senhor está errado. É o que ele queria ouvir. Ele falou: então vai. E vim, por isso que eu digo que eu cheguei igual o Kardec. Cheguei para desafiar, para mostrar que esse povo aqui estava tudo no lugar errado. Esse povo aqui é tudo povo que já está predestinado a ir para o inferno. Era o que eu pensava. Aí fui numa casa, fui primeiro lá na DR, né, Carminha? Fui primeiro na DR, aí balancei já. Aí já balancei. Porque aquilo que me incomodava, de que Deus tem os seus escolhidos, aquilo já me incomodava. O tal de inferno também não cabia na minha cabeça. A figura do demônio, não, eu respeito muito mais. Só que quando eu ia conversar com o padre, por exemplo, sobre isso, ele falava, mas não correspondia com a minha inteligência. E aí eu fui ficando, fui numa outra casa, e estou aqui na frente aqui falando com vocês. Mas eu digo assim, como eu estava dizendo no início, o Deus que nós conhecemos aqui é aquele que
Primeira coisa que o Kardec fez quando ele se dispôs a elaborar o Livro dos Espíritos. Ele já pegou logo na primeira. É como se ele dissesse assim: olha, não vai vir querer me falar um Deus que ele é gente também, que é aquele de barba, aquela coisa. Isso daí tudo eu não acredito. Então ele já inicia logo na primeira pergunta. Ele já lança: o que é Deus? Olha que interessante. Ele não pergunta quem é Deus. Ele não dá uma pessoalidade a Deus. Não, ele fala: o que é isso? O que é? Aí vem aqueles nossos irmãos que já passaram por essa fase. Quando eu digo que já passaram, sabe por quê? Não é que eles são santos, anjos, iluminados. Não é isso não. Até falar isso para o espírito superior, ele fala: não, você não está falando comigo não. É que eles já transitaram por essa fase que nós estamos transitando aqui há milhares e milhares de anos. E já venceram todas as imperfeições morais. Uma delas foi o que a Beth falou aqui. Quando nós estamos fazendo os comentários que não são muito saudáveis, nós acabamos levando ao ouvinte uma vibração negativa. Então eu estou com o meu pé aqui, o problema de diabetes. Caiu, não vou cair, não, porque tem uma cadeira aqui do lado. Aí o que acontece? Quando me pergunta, e o médico já falou, isso aí não tem cura. Isso aí não tem cura. Então quando me pergunta, e aí Faria, como é que vai? Eu falei: eu estou bem. Estou bem. Mas você está bem mesmo? Estou bem. E eu não estou falando só para te agradar. Eu estou bem comigo. E é o que nós conseguimos atingir aqui numa doutrina. Porque é uma doutrina que diz assim: Deus é uma inteligência suprema. Bom, o espírita já fala assim: bom, se é uma inteligência suprema, tem que ser. Tem que ser. Bom, mas aí nós vamos lá nos seus atributos. Primeiro deles, Deus é eterno. Tá bom. Não tem começo, não tem fim, aí tudo bem. Mas Deus é de amor, de bondade e de infinita misericórdia. De infinita misericórdia. Então ele tem que ser. Como é que você se atreve a falar que Deus tem que ser? Eu sou filho dele. Eu posso falar porque eu sou filho dele. Todos nós somos filhos dele. Todos nós. Então nós temos liberdade para perguntar para o Pai. E aí não tem nada de sacrilégio, não. Bom, se Ele é um Deus de amor, de justiça e de infinita misericórdia, Ele não pode mandar seu filho para o inferno para queimar lá eternamente. Isso é questão de raciocinar, gente. Não combina. Vamos pegar até aqueles nossos irmãos, vamos dizer assim, que fizeram lá aquela coisa tenebrosa, terrível, que abalou o mundo lá no dia 7 de outubro. Eles vão pagar. Por castigo de Deus? Não.
O Deus que nós conhecemos aqui é um Deus de amor. Se ele é de amor, ele não pode castigar. Porque o amor não castiga, ele orienta. Até aqui o presídio. Qual é a finalidade do preso? A finalidade do preso é reeducá-lo, para que ele possa ser reintegrado na sociedade. É reeducação. Então Deus não pode mandar, não pode permitir que o filho seu vá para o inferno. E é o que eu mais assisto lá no celular. Padre Paulo Ricardo, Padre Jonas Rabi, Padre Léo, já falecido. Eles são categóricos. Se você sair da Igreja Católica, você vai para o inferno e vai queimar no fogo eternamente. Então vocês não têm Deus. Então vocês são ateus. Como é que pode? Como é que um sacerdote pode falar isso? Ele está em contradição. Ah, mas o Deus não é um Deus de amor? Não é de infinita misericórdia? O que é infinita misericórdia? Eu estava lendo hoje uma mensagem e o tema era: qual é o fundamento da reencarnação? Ah, eu brigava com isso daí. Aí lá diz assim, de que Deus não fecha as portas para o seu filho arrependido. Matou. E não fecha mesmo. E não fecha mesmo. Pega a mãe aí. Aí ela tem um filho e o filho descaminha. Ela deita, não dorme. O pai até às vezes vai lá, toma uma cachaça lá, deita e dorme, mas ele está. Então será que está esse menino aí? Porque é menino sempre. É menino sempre. Eu já vou completar 80 anos aí, se a minha mãe tivesse encarnada, ela ia me chamar de menino. É menino sempre. Mas aí, esse filho descaminha. Entra nas drogas, vai para o mundo do crime, vai para onde for. E a mãe? A mãe fala assim, quer que se dane, deixa lá, se quiser morrer, que morra, se quiser. A mãe fala isso. Fala. Não fala. Tem até aquela música do Roberto Carlos, do Portão. Vocês estão lembrados? Sim. E quando ele volta, depois que ele saiu e tudo, foi embora, quando ele volta, o cachorro já o recebeu sorrindo. O cachorro já recebeu ele sorrindo. Aí ele abriu o portão, foi entrando, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele olhou assim, o retrato dele estava lá na parede. A mãe não chegou não. O retrato estava até assim, como ele diz, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar, por onde você andou, meu filho? E aí ele fala, na sequência da música, quando ele viu que 2 braços abertos o receberam como sempre tem. Isso é a mãe, que não é inteligência suprema. Estava vendo uma historinha lá também, eu gosto muito dessas historinhas aí. Jovem, né? 17, 18 anos, já se considera já independente. Ah, mãe, eu vou cuidar da minha vida. Filha, não vai. Ah, não, eu quero ter minhas colegas aí também, ela tem um apartamento, vai para lá. Só quando ela chegou lá, a coisa começou a ficar difícil. Pagar aluguel, pagar luz, pagar água, coisa que ela não tinha quando estava em casa. E aí a coisa foi revertendo.
E a situação foi piorando, piorando. Ela não quis dar o braço a torcer. Ela acabou caindo na prostituição. E ficou lá, até que chegou num determinado ponto, que ela estava bem deplorável mesmo. E a mãe, ela pegou uma foto da filha e foi distribuindo em vários lugares. Não sei quem já ouviu essa historinha, eu achei muito bacana. Foi distribuindo em vários lugares. Até que a menina olhou a foto. Pô, essa foto é minha. Sou eu mesmo. Pegou a foto e voltou para a casa da mãe. Só que quando ela chegou na casa da mãe, ela ficou assustada, porque a porta não estava trancada. E ela pensou que era ladrão. Já meio fora de hora. Aí ela entrou. Mamãe, a senhora deixou a porta destrancada. Aí a mãe falou assim: minha filha, desde o dia que você saiu daqui, essa porta nunca veio trancada. Então eu não acredito que Deus, que é a inteligência suprema, Deus que é o amor, que é infinitamente misericordioso, não, com Ele não. Aí, olha, Farias, olha, meu filho, eu te criei, só que é o seguinte, você vai ter que seguir determinada regra. Olha, mas e se eu não seguir? Porque o discernimento vem num determinado momento de cada um. Cada um vai ter o seu despertar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Cada um vai ter o seu momento. Então eu não acredito que ele vai falar assim: olha, existem regras para isso. Se você não seguir essas regras, você vai para o inferno. Ô pai, não. Eu te criei com todo amor e carinho. O meu amigo me falou o seguinte: Farias, Deus te criou com todo amor e carinho, só que você não seguiu as regras que Ele determinou. Você não viu o que aconteceu com Adão e Eva? Eles enganaram o próprio Deus. Pera, vamos conversar direito? Vamos conversar direito? Deus foi enganado? Deus tem confiança nele, em todos, mas a humanidade... Eu falei, então, esse Deus não é onisciente. Porque o Deus que nós conhecemos aqui no Espiritismo, ele é onisciente porque ele conhece o antes, o durante e depois. Ele conhece o antes, o durante e depois. Ele sabia exatamente que nesse dia, nesse mesmo horário, nós estaríamos aqui conversando. Percebe como é que é? Então, o Espiritismo nos traz o quê? A plena convicção de que nada está perdido. Não está nada perdido. Por isso que nós aprendemos aquela frase que nada acontece por acaso. Nós aprendemos um Deus que não castiga. Nós aprendemos um Deus que não perdoa. É fato. Como não perdoa? Porque ele não precisa perdoar, gente. A primeira vez que eu vi a Nete Guimarães falar isso, eu falei, peraí. Se Jesus veio nos ensinar para perdoar 70 vezes 7 e tal, como que Deus não perdoa? Não, porque ele não precisa perdoar. Ele sabe o momento do nosso despertar. Ele sabe a hora que vai acontecer. Deixa aí. Por isso que ele nos concedeu o livre-arbítrio. Ele falou, filho, conforme a questão 115 lá do Livro dos Espíritos, você vai ser criado simples e ignorante.
E vai embora. Cai no mundo. Só tem um detalhe. Num determinado momento, você vai ter um instrutor. Como assim, pai? O seu irmão, que é o modelo. Por isso que o Kardec perguntou lá na 625. O Kardec perguntou: qual o modelo que eu devo seguir? Em termos de moral, de referência, de comandante, de exemplo. Os Espíritos só respondem assim: Jesus. Eles não colocam nem o Cristo, eles colocam Jesus. Aí eu pergunto: mas pai, o que ele vai fazer? Não, vocês vão passar por uma etapa que nós estamos passando, gente. Que nós estamos passando. Vocês já pararam para pensar o que é vencer o egoísmo? Já pararam para pensar o que é vencer a impaciência? O orgulho? Existem os vícios materiais. Eu, por exemplo, graças a Deus, consegui vencer o alcoolismo. Foi o sufoco, foi o sofrimento. No dia que eu dei o voto lá, foram 3 meses de tortura. Ficava escondido no banheiro para não sair. E se saísse, ia beber. Graças a Deus eu estou na sobriedade. Graças a Deus. Mas de quem que é o mérito? Deus. Quando eu vejo alguém falar assim: não, foi Jesus que te tirou a bebida, foi Deus que tirou a bebida, eu falo: não. Eles me mostraram o caminho. Maria, você quer continuar nesse caminho? É você que decide. Você sabe por quê, gente? Porque se Deus tira o meu vício, tivesse tirado o meu vício, eu ia perguntar: ele não é Deus de justiça. Por que ele não tira lá o vício daquele pessoal que está na Cracolândia? Por que eu sou melhor do que eles? Mas lá está como exemplo. Você quer seguir esse caminho, filho? É você que sabe. Agora olha só o que é o Deus inteligente do Espiritismo. Por mais que nós venhamos a trilhar um caminho equivocado, não tem como. Existe a lei da fatalidade. Deus está dizendo assim: deixa. Não, mas ele está fazendo. Deixa. Ele que vai decidir. Mas ele vai cair em buraco, vai quebrar. Deixa. Sabe por quê, gente? Quando nós vamos lá na questão número 23, o Kardec pergunta: o que é o Espírito? O que somos nós? Nós. O que nós somos? Posso dizer assim: não, nós somos filhos de Deus. Não, isso aí eu já sei. Eu quero saber o que é. Ele nem pergunta quem é o Espírito, ele pergunta o que é. Da mesma maneira que ele fez na questão número 1. O que é? Aí os Espíritos respondem que nós somos os seres inteligentes do universo. É por isso que deixa bem claro: ó filho, você tem que usar a sua inteligência. Quando nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá ela está dizendo assim: os Espíritos do Senhor, olha só, que são as virtudes dos céus, como um verdadeiro exército,
espalham-se por todo o planeta Terra, vindo assim nos clarear o caminho para que nós possamos vencer o quê? A ignorância, que é o que vai coincidir com a questão número 120. Porque lá, na 120, ele pergunta: todos os espíritos têm que passar pelo caminho do mal? Todos. E eles respondem, os espíritos respondem: pelo caminho do mal, não. Mas pelo caminho da ignorância. Então, enquanto nós não conseguimos atingir uma certa elevação espiritual, é porque ainda nós nos encontramos num certo caminho da ignorância. Não que eu queira salvaguardar o espírita, não. Porque o espírita já está consciente. Por isso que aqui é uma escola. A casa espírita é uma escola. É um pronto-socorro, mas é uma escola. Por isso que aqui tem o curso, tem o preparatório, tem o básico. É por isso que aqui tem educação mediúnica. Nossa! Eu, antes de fazer a educação mediúnica, eu lembro, eu gosto de falar isso daí. Nós estávamos ali. E eu ia começar a fazer uma palestra ali, aí a Beth fez o agradecimento dela, como ela fez hoje, e ela falou: agradeço ao Exu. Falei: opa! Aí, quero agradecer também aos pretos velhos. Falei: ixi, nossa! Ai. Velho preto, tudo bem, né? Preto velho, ninguém é brinquedo, mas ninguém quer. Afinal de contas, a gente se conhece já de várias reencarnações, né? Mesmo aqui no planeta, a gente se conhece de muitos e muitos anos. E aí a gente estava fazendo um curso lá de educação mediúnica lá na frente. Aí eu fui tirar dúvida, porque eu fazia a parte teórica e o meu amigo fazia a parte prática. Ô Adriano, um beijo aí, viu, professora? Então, aí eu perguntei para ele. Falei: olha, aconteceu assim, pô. Deve me falar de Exu, Aí ele me orientou bem. E fui até lá na Umbanda para conhecer tudo e tal. E aí durante o curso a gente vai aprendendo, vai saindo da ignorância. Vai saindo da ignorância, conforme a questão 120. Até logo no início, quando eu via lá a minha companheira que está sentada lá, no negócio de... Ué, o que essa mulher vai fazer? Eu vou sair correndo daqui, vou deixar de rápido, logo vai, tudo. Ô meu amigo Fábio, na hora que ele falava assim, não, eu vou aceitar porque tem um grandão lá de quase 3 metros lá, não sei o que, tudo e tal. Eu pensava que era o Ailton. Eu falei: pô, mas o Ailton não é tão grandão assim também, não. Ele falou: não, o grandão lá, ó, que eu estava doutrinando ele, é o grandão lá, não, tudo bem, pode me encaminhar e tudo e tal. Aí que ele falou: rapaz, eu fui aprender, que era o Exu. Aí, gente, tinha a escola, se não me engano, Beira-Mar, uma coisa assim, tinha ganho, em primeiro lugar, por causa do Exu, dessa figura do Exu. Aí eu fui lá, nossa, quem não viu, tem que ver.
uma coisa espetacular, porque no dia eu assisti os filhos da escola de samba, mas nem me liguei com nada. Aonde que a gente vai aprender que esses nossos irmãos aí, os caboclos, tudo, Maria Padilha. Que são espíritos de luz. Isso daí, para as igrejas, é tudo coisa do demônio. Vem o espiritismo que você sai dessa ignorância. Então é por isso que eu digo, espiritismo é estudo. Espiritismo é conhecimento. Por isso que ele lá, o meu amigo, falou para mim lá no bombeiro, você sabe o que é? Falei, não sei, nem quero conhecer. Aí pronto, fiquei de bandeja na mão dele. Quando ele falou, como é que você critica aquilo que você não conhece? Falei, pois eu vou lá conhecer, vou provar que você está errado. Vai, negão. Vai lá, eu quero ver só. Já faz quase 30 anos. Graças a Deus. E o que eu queria dizer, que nós já vamos encerrando aqui, tem uma historinha que eu não posso deixar de contar. Então eu tenho uns minutinhos, que é da sopa. Tinha uma senhora, ela já era um espírito um pouquinho mais elevado. Não importa se ela era católica, se ela era evangélica, se ela era ateia, não importa. A senha lá, do outro lado, é a prática do bem. É a prática do bem. É o amor ao próximo e assim por diante. E essa senhora já preenchia todos esses requisitos. Sabe aquela pessoa assim, que ela não pensa tanto nela. Ela pensa um pouco nela, mas já pensa no próximo. O que será que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? O que será que eu posso fazer? Isso é natural. Porque quem está preso no egoísmo fala, não, isso é problema dele, né? É problema de cada um. Os meus problemas ninguém vem resolver. Eu vou agora ficar aí dando cestinha para criança aí, para não sei o quê, para... Não. Isso é o egoísta. Agora aquela pessoa que já tem as suas virtudes despreendidas, ela fala, o que eu vou poder fazer para ajudar? Que era o caso dessa senhora. Tanto que ela preparava lá uma panela com sopa, né? E alguns moradores de rua que moravam ali próximo da casa dela, eles iam lá para se alimentar e tudo. E ela estava preparando, de repente ela viu, olhou no quarto assim. Nossa, o quarto estava numa iluminação tremenda. Ó, imagina luz espiritual. Eu não sou médio evidente, mas imagina como que seja. Todas essas lâmpadas que tem aqui perto para aquela luz. Ela olhou ali, ela falou, meu Deus, o que está acontecendo? Ela foi lá. Quando ela chegou lá, gente, estava o Cristo lá. Imagina a resplandecência que estava saindo do Cristo. Quando ela viu, ela falou, ai Jesus, ai que bom o Senhor veio iluminar a minha casa, poxa vida, que alegria, nossa, imagina Jesus que é. Só que nesse momento de alegria dela, bateram lá na porta. Que era o pessoal que veio para tomar sopa. Aí ela falou, olha, o senhor vai me perdoar. Nossa, é uma bênção o senhor ter vindo aqui na minha casa. Mas eu não posso deixar aqueles meus irmãos lá necessitados. E ela foi lá. Foi lá, atendeu todos eles. Quando ela olhou lá, estava tudo escuro. E ela falou assim, onde já se viu receber a visita do Cristo e voltar as costas para Ele, no que ela está falando assim, iluminou novamente o quarto. Aí ela voltou lá e já começou a se desculpar. O senhor me perdoa. Aí ele falou, minha irmã, se você fica aqui, quem ir embora
Era eu. Porque o Cristo não veio aqui para salvar ninguém. O Cristo ele veio aqui para nos indicar o caminho. Por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim aqui para te dar instrução, para te orientar aquilo que o meu Pai me passou. Mas se você não quiser seguir, não tem problema não. Eu não vou te forçar. Certo? É por isso que a questão 625, o Kardec já pergunta: qual é o modelo? Qual é o guia? Ele só fala Jesus. Eu sempre digo assim: se a Beth me convidar para vir aqui para falar sobre a vida de Jesus e tudo e tal, lá, chama a Adriana lá, a Adriana conhece bem mais. Chama a Roseli, Roseli, tudo e tal. Agora, se for para você falar, se for para me falar sobre os ensinamentos dele, aí a gente conversa. Essa que é a indicação da doutrina espírita. Ninguém dormiu aí, não? Então, eu estou falando muito alto também, né? Tá bom, então que Jesus abençoe todos vocês. A mim também. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Saber que ele está bem, sendo bem cuidado, né? Vai dormir um pouco, precisa descansar, mas ele está bem. Então, que a gente possa, quando pensa nele, emanar vibrações de gratidão, de amizade, de carinho, né? Para que ele continue seguindo o caminho dele lá e que a família aqui fique fortalecida. E a nossa gratidão, né, por tudo que ele fez aqui na casa. Tá bom, gente? Era isso que eu queria dizer. Pensamentos a Deus e a Jesus, aproveitando este ambiente de paz e de amor, e vamos nos unir em nome do Cristo, que de nossos corações possamos emanar uma luz azulada, bem clarinha. Esta luz, ela vai carregar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção para todos aqueles nossos irmãos que estão neste momento no sofrimento. Nós muitas vezes reclamamos da vida que levamos, mas nós esquecemos de tantos dos nossos irmãos que estão na dificuldade. Vocês já pararam para pensar o que é a verdadeira dificuldade, meus irmãos? A fome, a falta de um emprego, a guerra, a perda de um filho num momento que ainda não exista o esclarecimento. Todas essas dores da humanidade são dolorosas.
são avassaladoras ainda. Mas nós em nossa suma bondade e amor, podemos emanar energias positivas para que este planeta possa modificar-se e se regenerar. Só depende de nós, meus irmãos. O que vocês fazem quando se levantam e quando se deitam? Lembram-se de fazer uma prece? Uma grande oportunidade de servir ao Cristo, uma prece que envolva todos os nossos irmãos, que emane o nosso amor, o nosso agradecimento. Nós não podemos esquecer de nos agradecer. Tanto amor e carinho, proteção que o Pai nos permite. Enquanto isso, reclamam. Vamos começar a esquecer das reclamações. Quando vocês estiverem reclamando e balbuciando coisas desnecessárias, lembrem-se do que esta irmãzinha está dizendo. A energia da reclamação é pesada. Você atrai para si mesmo energias densas e pesadas. Você fica obscuro, chamando aqueles irmãozinhos que ainda, infelizmente, estão no mesmo processo. Então, meus irmãos, elevem-se, agradeçam, sejam felizes, sejam a luz, sejam como esta irmãzinha que levava a luz pelos nossos irmãos que precisavam do auxílio da comida. Sejam vocês também a luz no final do túnel. Que a paz de Jesus abençoe cada coração, que vocês possam neste momento receberem uma rosa do plano espiritual das irmãs que abraçam a todos com muito carinho e com muito amor e possam transferir toda esta energia de luz positiva e de amor a todos aqueles que precisam de ajuda. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um. Assim seja. Assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma abençoada semana a todos vocês. Não se esqueçam de agradecer, meus irmãos. Então vamos aos passes. Muito obrigada pela presença de vocês. Então nós temos mais 2 segundas-feiras de palestra, né? A próxima que vai ser a Maga e na outra provavelmente um coral ou então a Teresa. Então vamos aproveitar, né? Esses momentos que ainda teremos juntos. Uma boa semana para todos e até segunda-feira.